bom, pessoal, do projeto Entenda BNCC. Estamos aqui, mais um bloco com o professor Barnabé, né? E com maravilhosa disciplina matemática, né? Bom, professor, esse bloco, né, pessoal, falaremos um pouco aí ainda dos anos iniciais, né? Porque é um problema nos anos iniciais a linguagem matemática, porque geralmente, né, professor, percebemos que no ensino fundamental, nos anos iniciais, muitos docentes, né, não são formados em matemática, né? Exato. Não são formados. Então, nós queremos pegar, professor, uma unidade temática que, assim, eu vejo como um grande problema, que é a tal da álgebra, né? Conforme a própria base coloca, pessoal, como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento, exato, que é o pensamento algébrico. Pessoal, assim, é essencial para utilizarmos modelos matemáticos na compreensão, né? Representação, análise de relações quantitativas de grandeza, né? E também de situações e, podemos dizer assim, professor, de estruturas matemáticas, né? Exato. Fazendo, claro, o uso de línguas, uso de letras, né? De outros símbolos até, né? Professor Barnabé, assim, o senhor poderia dar uma sugestão, né, aos professores que estão nos vendo, esse real contexto aplicado nos alunos? Olha, primeiro a gente precisa entender, doutora, por que a álgebra aparece dentro dessa história. Porque, como a gente falou lá nas nossas conversas iniciais, né? Quando a gente tinha os parâmetros, isso era vinculado com números e praticamente não aparecia nos anos iniciais esse trabalho. O professor dos anos iniciais, ele muitas vezes nem se dava conta de que estava trabalhando com álgebra. Quando ele aparece com uma unidade temática aí mais específica, né, a álgebra ela passa a ser desenvolvida de uma maneira um pouco diferente. E o olhar para a álgebra passa a ser com mais cautela e com muito mais cuidado. Primeiro porque, como a gente falou logo no início desse bloco, a gente está falando de professores que, na maioria das vezes, não são formados em matemática. Sim. E que muitas vezes trabalharam com outras áreas ou trabalharam com formação em pedagogia ou qualquer outra formação, às vezes até para fugir da matemática. Eu tive o privilégio de trabalhar em diferentes níveis de ensino, desde os anos iniciais até o ensino superior, e no ensino superior trabalhei, por exemplo, com cursos de pedagogia. E a gente via uma resistência muito grande dos cursos de pedagogia com relação a isso, com relação ao trabalho com a álgebra. Mas você fala assim, poxa, a álgebra ela cria processos muito engessados, ou era assim ou não tinha outra forma. Então, o entendimento do professor dos anos iniciais com relação à álgebra é de que aquilo não serve para os seus alunos. Então, a gente precisa desmistificar isso inicialmente, a gente precisa mudar essa característica, entender que a álgebra está sendo proposta de uma outra maneira. A ideia aqui não é engessar nada, a ideia aqui não é propor um método quadrado para você pensar nisso. Quadrado é geometria, mas a gente vai falar disso depois. É interessante a gente pensar na álgebra com relação a você compreender, como você falou lá na pergunta, o pensamento algébrico a ser desenvolvido. Qual é? Qual é o meu objetivo? Então, quando a gente fala no campo dos números, perceber a ideia de regularidade é essencial. A álgebra, na verdade, ela vai trabalhar essencialmente com a construção e a percepção de regularidades, independente se essas regularidades são numéricas ou são geométricas, ou a gente vai perceber isso em grandezas e medidas, ou vai perceber isso em estatística. O importante é você compreender aonde acontece esse trabalho com regularidades, principalmente nos anos iniciais. A linguagem algébrica é diferente do pensamento algébrico. Sim. Isso que muita gente também não entendeu. Quando a gente pensa na construção do pensamento algébrico, eu não estou falando que o aluno dos anos iniciais vai trabalhar colocando X em tudo que é número que ele não conhece e assim a gente vai explorar. Não é esse o objetivo. O objetivo é desenvolver um pensamento algébrico, onde ele consiga prever, por exemplo, resultados de um número desconhecido no meio de uma operação. O princípio do pensamento algébrico está aparecendo ali, apesar dele não trabalhar com a linguagem algébrica específica. Tem uma diferença, só fazendo parênteses, os anos iniciais, né, até o 5º ano,
a questão da álgebra, ela sempre trabalha reconhecer, sempre, a maioria, né, por meio de investigações. Exato. E ele vai trabalhar com experimentações nisso, muito, né? Ele vai pensar nas situações sempre com exemplos, específicas. né? Sempre com exemplos, nada uma coisa muito que não seja concreta do aluno, né? Esse era o grande pavor quando se viu a álgebra nos anos iniciais. Vamos resolver equações. Não vamos resolver equações. Equações é prioridade do ensino fundamental nos anos finais. Não é prioridade nossa aqui nos anos iniciais. Então é interessante a gente perceber que a exploração, como você falou, ela é feita de maneira tranquila, ela é feita de maneira usual para os alunos, tá? E como eu falei anteriormente, boa parte do trabalho de álgebra já era feito com relação a números, e agora ele foi segmentado e ganhou uma área específica para ela, né? Por conta da atenção. Interessante a gente pensar isso, Azeitona. O Brasil, ele é um dos poucos países que não fazia isso ainda. No mundo todo, a gente tem um trabalho de álgebra específico, né? Praticamente em quase todos os países você tem um trabalho de álgebra específico sendo feito. E no Brasil demorou-se muito tempo para você chegar a esse ponto, que é o ponto que a base traz hoje, de você trabalhar com a álgebra como uma área específica a ser pesquisada, a ser estudada e a ser dedicada dentro dos anos iniciais, inclusive, até os anos finais. O Brasil levou um tempão para poder chegar nisso. E agora que ele chega, ufa, vamos trabalhar com essa área de maneira eficaz para que os nossos alunos cheguem ao final do ensino fundamental com a apropriação não só da linguagem, que é o grande senão dessa história, mas também do pensamento algébrico. Eu tinha um colega, professor de história, que ele sempre que me encontrava, ele dizia, e aí, Barnabé, já encontraram o X? Né? Porque desde que eu sou aluno, vocês estão procurando o X, né? E se duvidasse ainda o X', X2' ainda, né? E aí você fica nessa questão. A álgebra ela foi tão pensada com relação a padrões e mecanismos específicos que esse meu colega, por exemplo, não conseguia perceber que o pensamento algébrico por trás dessas situações todas era bem mais importante do que a linguagem. A linguagem ajuda a gente, ajuda muito, e a gente vai perceber que tem situações que ela ajuda mais ainda. A gente vai ver, por exemplo, nos anos finais, quando a gente trabalha com funções e tenta explicitar generalizações e padronizações mais específicas, a gente vai ver a construção de equações, a gente vai ver o trabalho com fatoração. Sem a linguagem algébrica, a gente não consegue desenvolver isso. E aí, claro, no ensino médio, a gente vai ver outras relações que vão ser essenciais, oriundas desse fundamental nos anos finais, né? Então, o pessoal em biologia, o pessoal em química, em física, e, claro, matemática, fazendo uso da linguagem algébrica com bastante intensidade, né? Que é um campo essencial e que merece muita atenção nos anos iniciais. Então, se tem um recado para a gente poder passar para o professor dos anos iniciais, é exatamente esse. Não são muitas as habilidades de álgebra, mas elas são habilidades muito importantes. E essas habilidades sendo bem desenvolvidas, os alunos, quando chegarem nos anos finais do ensino fundamental, eles vão ter muito mais facilidade do que a gente teve quando era aluno. Quando nós éramos alunos, a gente teve uma dificuldade enorme em lidar com situações. Por quê? Porque esse pensamento algébrico não foi construído ou não foi desenvolvido desde os anos iniciais. Essa parte, pessoal, que o professor Barnabé acabou de comentar, falaremos ainda dos anos iniciais, né? Porque a gente vê... Eu vejo assim, os anos finais, sexto, sétimo, oitavo e nono, já são professores formados em matemática, né? Exato. Já são professores já licenciados em matemática. E a gente vê que do primeiro ao quinto ano, geralmente não são os professores formados na área. Professor, voltando ainda nessa vertente aí que nós estamos falando, teria um exemplo que o professor poderia nos dizer nos anos iniciais, né? Como uma sugestão, né? Como é que o professor, que não é formado na área, né? Ele poderia trabalhar com a álgebra, né? Porque ela veio, né? Nessa unidade, no pensamento algébrico, né? Tipo assim, um exemplo simples, né? Porque talvez o professor fale assim, mas será que eu estou fazendo número ou é álgebra, né? Se ele, professor dos anos iniciais, né? Professor do primeiro ao quinto ano, se eles tem como a gente fazer essa diferenciação para o professor? Exemplo, né? Vamos pensar num exemplo bem simples, tá? Para a gente poder chegar num campo numérico do mais simples possível. Vamos pensar nos números pares e ímpares. Coisas simples. O que acontece com relação aos números ímpares e aos números pares conforme a gente vai aumentando esses números? Eles seguem um padrão.
né? Então, a criança, quando ela começa a perceber esses padrões numéricos, ela começa a desenvolver exatamente esse pensamento que a gente quer chegar. Então, explorar sequências numéricas simples é algo que é possível de ser desenvolvido com relação às crianças do ensino fundamental nos anos iniciais. Os números ímpares, eles vão aumentando de 2 em 2. E os números pares também vão aumentando de 2 em 2. Por que um é diferente do outro? Porque inicialmente você tem os números ímpares começando com 1, né? O que não acontece com os números pares. Então, é essencial que a gente perceba para o desenvolvimento do pensamento algébrico essas experimentações. Sequências numéricas, organização de figuras. Você tem uma figura que criam padrões, por exemplo, né? Uma figura formada por um triângulo, a segunda figura é formada por 2 triângulos, a terceira é formada por 3, e isso vai se organizando de maneira específica. Então a criança começa a perceber essa construção de padrão, então, que é o trabalho de generalização. Isso é construído com palitos de sorvete. Quantos palitos vão aumentando de figura para figura? Então, são construções muito bem desenvolvidas, mas que precisam ter uma atenção lá no ensino fundamental, nos anos iniciais. A própria sala, né? A sala de aula, né? Exato. Então você vê que tem certas salas que tem uma quantidade X de lajotas, daí você vai ver no pátio já tem uma sequência maior, uma sequência menor, né? Então, tudo naquele contexto, né? Ou ver na sua própria casa, claro, não entrando na questão da geometria, mas na questão da contagem, par e ímpar. E aí a gente consegue fugir também, Azeitona, daquela história que a gente falou, de que, principalmente para os anos iniciais, a matemática ela é fechada nas 4 operações. Porque quando a gente fala que você tem que desenvolver a matemática nas 5 áreas temáticas, e você olha que álgebra, apesar de trabalhar com regularidades numéricas, ela trabalha com regularidades numéricas, mas ela trabalha com outros tipos de regularidades também. Ela trabalha com padronizações. Você tem geometria, grandezas e medidas, espaço... probabilidade estatística. Então, assim, você começa a desmistificar a ideia de que matemática é somente 4 operações e desmistificar a ideia de que tudo que é matemática tem a ver com número. Muitas vezes não tem. Tem a ver com o desenvolvimento desse pensamento, que aí entra em outra coisa que nós já falamos aqui, que é o desenvolvimento do raciocínio. Você desenvolver o raciocínio matemático não é o raciocínio numérico, especificamente. Ele tem outros tipos de raciocínio aí. Bom, pessoal, só aproveitando também, né? Como estamos falando de matemática agora nesse bloco, né? Agora em matemática, bem assim, a importância também da família, né, professor? Eu vejo a importância da família entender o que está sendo a base colocada e o que vai ser ensinado aos seus filhos, né? Porque senão os pais, né, fazendo assim a nossa idade mais ou menos, os pais, né, que estão com as crianças hoje nas escolas, né? Eles têm aquela visão antiga, que foi a nossa formação de matemática, né? Então, talvez os pais, também aconselho os pais a virem assistir, né? Não só os professores, mas os pais também, a entender um pouco como é que vai ser essa linguagem matemática, né? Porque eu não sei como a escola vai passar isso, né? No seu PPP, né? No seu currículo aos pais. Então, também a importância dos pais entenderem que não é mais aquela apostila, que não fez as 3 páginas, vou brigar com a escola. E que as intervenções que vão ser feitas, principalmente no trabalho, voltando à ideia da álgebra, elas precisam estar claras para os pais, porque assim, quando se pensa em álgebra, o pai muito provavelmente vai remeter a essa ideia de que vai entrar um X no meio dessa história. E às vezes você acaba quebrando o trabalho do professor dos anos iniciais, porque você quer introduzir uma linguagem algébrica que ainda não é o momento. A linguagem algébrica ela vai ser utilizada nos anos finais. Nos anos iniciais você vai trabalhar sim com álgebra, mas vai trabalhar com o pensamento algébrico sendo desenvolvido. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não intervir no processo de aprendizagem da criança e a professora acabar tendo que resolver alguns pepinos no meio dessa história. Pessoal, aquela famosa, né? A construção do PPP, Projeto Político Pedagógico, se faz com a comunidade escolar. Exato. Pessoal, mais um bloco se foi, né? Então, um assunto tão gostoso ficar falando, é mais dos anos iniciais, né? Sim. Eu, assim, sou apaixonado pela molecadinha, porque eles são tão naturais, né? Muito. Eu vejo, assim, que no início eles amam matemática. Eu não sei por que chega ao 6º ano eles acabam odiando. A gente vai falar disso depois. Vamos comentar sobre isso. Aguarde que vamos comentar sobre isso. Pessoal, deixamos aqui o nosso grande abraço e até o próximo bloco.